Graças a paz, eu sou o irmão Jonathan. Queria compartilhar com você uma palavra nesta noite que se encontra no livro de Atos 27 a respeito de Paulo e o naufrágio do navio, quando Paulo está indo para a Itália e o naufrágio do navio. Versículo 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, terem me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos a quanto navegam contigo. Porquanto, ó varões, tem bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu queria meditar nesta palavra com vocês a respeito daquilo que nós somos, ou quem somos nós diante da tempestade. Quem sou eu? Quem é você diante de uma tempestade, diante de uma situação adversa? Porque a Bíblia vai nos contar aqui uma história a respeito de Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele está sendo transportado para a Itália em um navio. E ali no mar começa uma grande tempestade. Deus ele levanta Paulo no meio dessa tempestade. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Quem somos nós diante dessa tempestade, diante das tempestades da vida? Será que nós somos pessoas que reclamam? Será que nós somos pessoas que murmuram? Ou será que nós somos pessoas que somos enviadas por Deus, usadas por Deus, tomadas por Deus para sermos profetas, para sermos homens e mulheres de Deus diante do povo? A Bíblia vai nos dizer que Paulo ele exorta eles ele alerta eles antes mesmo deles partirem. Ele mesmo disse aqui no versículo 10, dizendo: Varões, vejo que a navegação será incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as vossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Então, antes deles entrarem no mar, Deus já estava revelando a Paulo que ia ser algo difícil. E ele alertou ali o capitão da guarda. Mas eles não acreditaram em Paulo, né? Eles confiaram mais no seu próprio braço, na sua própria força e seguiram a viagem, a navegação. E no meio da navegação, no meio da luta, no meio das ondas, batendo de um lado para o outro, onde eles pensavam que eles iam morrer, Deus levanta Paulo, né? Em um momento que talvez na nossa vida nós nos desesperaríamos, em um momento que talvez na nossa vida nós entraríamos em pânico, teríamos medo de morrer, não saberíamos como agir, mas Deus estava com Paulo. E o melhor, Paulo também estava com Deus, estava confiante em Deus, em Cristo Jesus, que o tinha enviado para aquela viagem. A Bíblia vai nos contar também no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23, quando conta a respeito do 23 ao 27, quando Jesus apazigua a tempestade. A Bíblia diz que os discípulos eles ficaram desesperados quando eles estavam em meio de uma tempestade e Jesus estava lá dormindo tranquilamente. E eles foram acordar Jesus e clamaram: Jesus, salva-nos, porque estamos perecendo. E Jesus, ele apazigua as ondas, ele cessa a tempestade e ele diz: homens de pouca fé, porque vocês não confiam, né? Então, irmãos, essa que é a diferença que eu queria compartilhar com você nessa noite. Quem nós somos? Será que nós somos pessoas que desesperam mesmo estando com Jesus? Porque Paulo ele estava com Jesus, mas
já através do Espírito Santo. Mas os discípulos ali, eles estavam com Jesus pessoalmente e eles duvidaram, eles tiveram medo, eles se desesperaram e eles apressadamente acordaram Jesus dizendo que iriam morrer. Mas Jesus livrou eles da morte e exortou eles a terem mais fé, a terem mais confiança em Deus, né? E já Paulo, no meio da tempestade, as ondas batendo, ele não tinha Jesus ali no barco, em figura humana, mas ele tinha Jesus através do Espírito Santo dentro do seu coração, e ele cria naquele que tinha aparecido durante a noite para ele cria naquele que tinha feito a promessa para ele, que tinha ali alertado ele de tudo que iria acontecer, e Deus falou para ele que ninguém ia se perder, e ele creu naquela palavra. Nós também temos que crer naquilo que Deus fala, porque a Bíblia diz que Jesus, ele passa com os discípulos para o outro lado, né? E assim também é na nossa vida, né? Se Jesus, ele diz que nós vamos para o outro lado do mar, é porque nós vamos chegar naquele lugar. A Bíblia diz que Jesus disse para Paulo: você vai ir para a Itália. Deus não disse que ele iria morrer no meio do caminho, mas disse que ele iria chegar na Itália. Como ele iria chegar, não importa, mas ele iria chegar na Itália. Assim é na nossa vida. Como nós vamos alcançar a vitória, não importa. Como nós vamos chegar do outro lado, não importa, nós vamos chegar. Se no meio do caminho houver uma tempestade, se no meio do caminho houver uma situação adversa, Deus vai nos dar graça para vencer, mas creia na palavra de que você vai chegar lá no final. Não se deixe abater, não temas com o que acontece no meio do caminho, mas creia que você vai chegar lá no final. Importava que Paulo chegasse até César para testemunhar de Cristo. Claro que no meio do caminho ele teria que passar na ilha de Malta, sim, porque estava no plano de Deus, mas ele iria chegar no destino final. Você vai chegar no destino final, que é o céu. Você tem que confiar, você tem que crer, confiar no Deus que colocou você no barco e disse que você vai chegar do outro lado. Não temas, ainda que as tempestades venham, mas faça como Paulo, confie e creia, e seja boca de Deus. Porque ele não somente confiou e não somente creu, mas ele também pôs-se a animar os outros, né? Porque ele começa a falar para os outros comerem, porque eles estavam jejuando, orando cada um para o seu Deus, e eles não estavam comendo. Mas Paulo disse: tem de bom ânimo, se alimentem, porque nenhum de vós vai se perder. Mas Deus falou comigo, Deus a quem eu sirvo esteve comigo e disse: importa que eu chegue até César, e nenhum que está aqui no barco vai se perder. Então comam e bebam, porque Deus está conosco. Ele anima, e a Bíblia diz que eles começam a se animar, né? No versículo 34 ele diz: portanto exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos por todos no navio 266 almas. Entende? Paulo, ele começa a animar eles, e eles se animam, eles comem, eles se alimentam, porque eles começam a confiar na palavra de Paulo, né? E Deus, ele usa Paulo no meio. Assim tem que ser nós também na nossa vida. No meio da tempestade, no meio da luta, nós temos que ser boca de Deus, nós temos que confiar em Deus, e também saber animar as pessoas, e também liberar uma palavra profética. Libere uma palavra de confiança, libere uma palavra profética sobre as pessoas, para que elas confiem também em Deus. Quem somos nós no meio da tempestade? Será que somos igual aos discípulos? Claro que naquele episódio, não aos discípulos em toda a sua vida, porque sabemos que era um momento de aprendizado pelo que poderia vir ainda, pelo que estava por vir ainda. Mas será que nós somos igual aos discípulos daquele episódio?
onde nós desesperamos e saímos gritando com medo que vamos morrer? Ou será que nós somos como Paulo, a qual nós confiamos em Deus, nós damos testemunho de Deus e nós animamos as pessoas, profetizamos a palavra de Deus para que as pessoas se animem, se alegrem e confiem em Deus. Sejamos assim, sejamos confiantes, né? Sabemos que na nossa vida, às vezes, passamos por diversas situações. E às vezes também pessoas vêm contar situações de luta. E às vezes nós também estamos passando por lutas. E será que neste momento nós somos aquele tipo de pessoa que fala assim, mas eu também estou passando por isso, isso e isso? Não, nós temos que ser aquele tipo de pessoa que mesmo que também estejamos passando por lutas, nós animemos essas pessoas, dizendo, você está passando por luta, mas confie em Deus. Deus, ele tem um escape, Deus, ele tem uma solução para tudo. Tudo nessa vida é aprendizado. Se você está passando por luta, é porque Deus quer te ensinar e ele vai te dar vitória. Detalhe, Deus não iria tirar Paulo do meio da tempestade para dar vitória, mas começa a dar vitória no meio da tempestade. Deus começa a dar vitória para Paulo. E a gente sabe que ele chega em Roma e que ele vai ser prisioneiro na sua casa. E ele ali na sua casa ele consegue pregar por 2 anos para muitas pessoas que iriam ter com ele, mesmo sendo prisioneiro. Detalhe ainda que eu ainda não falei nessa ministração, mas ele estava dentro desse navio como prisioneiro, não como uma pessoa normal com livre-arbítrio de ir e vir, mas ele estava como prisioneiro, aceitando a sua prisão, sabendo que era um propósito de Deus. Ele estava como prisioneiro e ele vai, e Deus livra a vida dele, Deus guarda a vida dele, leva ele para lá e ele tem uma bênção de Deus que ele consegue ministrar na sua casa mesmo estando preso, tendo liberdade e benefício que talvez outro preso não teria, devido à sua confiança, devido ao seu clamor diante de Deus, a sua profecia, o seu espírito de profeta diante do povo e também de aceitar os momentos de Deus. Ele aceitava que ele estava preso e ele ficou ali para ministrar a palavra de Deus. Ele não se aceitava a situação para se entristecer, mas ele aceitava a situação como propósito de Deus para usar a situação para ministrar a palavra de Deus. Assim também é na nossa vida. Creia que Deus te coloca situações para que você seja a boca de Deus. Deus coloca situações em sua vida para que você seja profeta. Então não olhe para a situação, mas olhe para aquilo que Deus quer te revelar e quer te mostrar diante dessa situação. Então não temas. Não se desespere no meio da tempestade, mas seja usado por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te use grandemente no meio das situações. Seja profeta no meio das tempestades, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo, te dando graça, misericórdia, sabedoria, discernimento, fé, muita fé para suportar a tempestade. Fé, muita fé para suportar a situação adversa, sabedoria, discernimento em saber usufruir da situação e ser boca de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, queremos ser, Pai, assim como o apóstolo Paulo no meio de uma tempestade. Sabemos que não é fácil, Senhor, Pai, pois era uma situação muito difícil, Senhor, Pai. Uma situação a qual corria um risco de morte, Senhor, a qual o navio se destruiu por completo, Senhor, Pai, e eles foram naufragados até chegarem numa ilha, Senhor, Pai, mas o Senhor havia feito, Senhor, Pai, uma profecia a Paulo, e ele creu naquela profecia, Senhor, Pai, e assim se cumpriu, pois nenhum do cabelo daquelas pessoas que estavam com ele, nem a vida dele se perdeu, Pai, pois o Senhor os guardou, no nome de Jesus. Pai amado, guarda a vida dos teus filhos que estão passando por momentos de tempestade, Senhor. Eu peço a Ti, eu sei que não é fácil, Senhor, Pai, eu sei que não é fácil, Senhor, passar por essa situação com confiança, com fé, mas muitas vezes nos desesperamos, muitas vezes perdemos a fé, a confiança, temos medo, temos desespero, Senhor, Pai, tomamos atitudes a qual não deveríamos tomar, Senhor, Pai, queremos fazer com a nossa própria força, com o nosso próprio braço e acabamos quebrando a cara. Por isso, livra-nos no meio dessa tempestade, em nome de Jesus Cristo, Senhor, não permita que o seu povo morra no meio do caminho, Pai amado, mas assim como a palavra, Senhor, Pai,
liberado é que eles vão chegar do outro lado, é que eles vão vencer essa situação, Pai, que assim seja, Pai, mesmo que no meio desse caminho, Senhor, ó Pai, as tempestades se levantem, sê com o teu povo, sê com os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Deus, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas, Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe muito a sua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre e que o Senhor te use em meio às tempestades. Seja como Paulo, seja um profeta de Deus e não duvide do poder de Deus. Tenha fé, tenha confiança e confie em nome de Jesus.